Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui do AU, momento em que a gente conversa com pessoas de vários segmentos, autoridades, sobre diversos assuntos que talvez sejam importantes aí no seu dia. Hoje eu estou recebendo um jovem que vem se destacando aqui na internet, na nossa região do Alto Uruguai, e fala sobre um assunto muito importante, que é o nosso poder de autoconhecimento. Bom, por isso hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o Matteo Ortigara, que é palestrante, mas também trabalha com um projeto de planejamento. Matteo, eu quero te agradecer, primeiramente, em nome do AU, nesses 10 anos, de tu tá abrindo uma possibilidade na tua agenda de tu vir aqui participar. E a gente vai falar nessa conversa sobre também um evento que vai acontecer aqui em Erechim chamado O Despertar, em que o Matteo é um dos palestrantes. E a gente vai conversar mais sobre isso a partir de agora aqui no nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Certo. Obrigado, Léo. Cara, para mim é um prazer, sabe que é uma coisa que eu sempre digo dentro do trabalho, que fazer o trabalho é importante, ganhar dinheiro é importante, empreender é importante, mas sempre que o mensageiro é maior do que a mensagem dá problema. Então, acho que a premissa que a gente sempre defende é que a mensagem que nós passamos, seja vendendo um produto, vendendo um serviço, dando palestra, comunicando nas redes sociais, o trabalho que o AU desenvolve, sempre a mensagem precisa ser mais importante que o mensageiro. Então, conte conosco, sempre vou estar aberto a poder vir receber, falar com o pessoal, trazer dicas, porque é ensinando que a gente aprende e esse é um ciclo que sempre está na nossa vida, né, cara? Então, muito obrigado, cara, pela oportunidade. Prazer é meu. Nós vamos falar bastante sobre planejamento financeiro, sobre algumas coisas que você traz nas tuas redes sociais aí, sempre conversando com o teu público. Mas eu queria saber já de você, quando que começa essa nova fase do Matteo? Quando que você diz assim, não, eu tenho a possibilidade de ajudar pessoas com o que eu conheço? Certo. Olha, Léo, eu acho que essa nova fase ela começa todos os dias. Eu sou neto de fundador da universidade, meu avô foi reitor da URI por mais de um mandato, então essa veia educacional, confesso, sempre teve no meu sangue, sempre gostei dessa parte de educar, mas acho que é um despertar, e o despertar o que é? É tomar consciência. Você desperta quando você toma consciência de algo que ainda é obscuro na tua vida. E quando você começa a perceber que o teu produto, o teu serviço, a tua história, a tua vida e tudo aquilo que você passa, de algum modo pode ajudar alguém, porque as pessoas passam por problemas similares e o problema de um pode ser a resposta de outro, você aprende que você não precisa ser um comunicador, você não precisa ser um palestrante para ajudar o outro. Tem uma premissa que eu trago que eu gosto muito, que é que a sua desgraça torne-se graça ao curar outras desgraças, ou seja, que a tua própria história possa, no teu âmbito familiar, no âmbito da tua cidade, da tua microrregião, do teu país, ou um Tony Robbins da vida internacionalmente, possa de algum modo ajudar as outras pessoas. Então, acho que no momento que eu tomei consciência disso, no momento que eu entendi que de algum modo a minha história, de algum modo as coisas que eu lia, os estudos que eu fazia, as coisas que eu faço, poderia sim ajudar os outros, despertou essa luzinha interna, essa vontade de falar com as pessoas, mas isso é importante a gente tirar esse tabu que não é nenhum brilhantismo, ser palestrante não é nada demais e aliás todas as pessoas podem sim impactar outras vidas com a sua própria vida. Pois é, sempre que tu vai falar em conhecimento, a gente lembra um senhor formado, cara, né? E você é dessa versão jovem que a gente tem visto aí com o surgimento desse novo impacto da internet, de trazer conhecimento dos jovens, mostrar que realmente ele tem um espaço, né? Como é que tu vê como é que tu vê essa representatividade que tu tem nesse momento de falar sobre isso, em que até pouco tempo atrás só quem tinha uma barba podia falar, né, com tanta autoridade assim, de alguns assuntos. É isso, cara, é isso. Uma coisa que a gente aprende, e olha só, tempo de estrada não necessariamente representa sabedoria. E acho que isso é uma coisa importante a gente perceber, porque vamos dizer que eu trabalho com vendas, tá? E se eu for 30 anos vendedor, poxa, o Matteo é 30 anos vendedor, nesses 30 anos eu vou acumular muita experiência, sem dúvida. Só que se eu fizer durante 30 anos a mesma venda, eu não necessariamente evoluí enquanto vendedor, porque eu fiz 30 anos o mesmo processo de venda. Então, acho que claro, o digital facilitou muito, porque hoje qualquer pessoa compra o celular, abre a câmera e pode estar falando e começar a comunicar com as pessoas. Mas acho que a principal busca que a gente tem que ter é a sede do conhecimento e a insatisfação positiva, no sentido de você nunca achar, poxa, cheguei no topo. Sempre tem que buscar algo a mais, uma leitura a mais, tá bom, olha, que bom que essa palestra foi, mas amanhã tem que ser um pouquinho melhor. Poxa, hoje eu fiz uma venda no meu trabalho, que bom, mas amanhã tem que ser um pouquinho melhor. Hoje o jantar que eu fiz para minha namorada foi bom, mas que amanhã seja um pouquinho melhor. Então acho que a gente entender que tempo é necessário, sim, a bagagem de vida, fazer 10, 15, 20, 30 anos uma atividade nos ajuda, sem dúvida, mas é a nossa humildade, dizer assim, eu vou me colocar numa posição de aprendizado, sempre estar buscando aprender mais, aprimorar aquilo que eu faço,
que é o que te dá sabedoria para falar, que é o que te dá validação para falar, porque infelizmente, a gente falou antes, tem muito engenheiro de obra pronta. O que é o engenheiro de obra pronta? Chega lá, tá o prédio montado e começa a dar pitaco. Pô, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo. Mas na hora de ir lá e assinar a responsabilidade técnica, ele não vai. Então, para mim, a única premissa para que você seja um influenciador, para que você dê palestra, é que você, de fato, faça aquilo que você ensina. Porque é muito fácil eu vir aqui e dizer, olha, educação financeira você precisa fazer A mais B mais C mais D e tu abre minha conta, eu estou endividado, entendeu? Então, a gente precisa ter a validação. Se eu vou falar de gestão de tempo, eu vou abrir, olha, eu tenho dificuldade em fazer gestão de tempo, tenho dificuldade em fazer gestão, mas é nós termos a prova social daquilo que a gente faz, que acho que talvez é a principal, abre aspas, credencial para fazer esse trabalho novo no universo digital, presencial, como for. Bom, o Despertar, que é esse evento que você vai participar aqui em Erechim, de dia 30 até o dia 7, né? Me ajuda, acho que essas são as datas que vai acontecer o evento. E se é um dos palestrantes, são 7 palestrantes que vão estar falando sobre isso. Busca exatamente isso, buscar um despertar nas pessoas. E eu queria falar da tua visão. O brasileiro, falta muito ele se planejar ainda no teu evento? Tudo que tu conversa, acompanha, faz palestras? Vamos lá. Léo, só uma correção. Dia 4/3 vai ser o Despertar. Dia 4. Dia 30 a dia 7 vai ser um ciclo de palestras de aquecimento. Então, dia 30, 31, aqui no Clube do Comércio, de 30 a 7, nós vamos fazer uma semana de aquecimento. Palestras todas as noites, falando sobre variados temas que vão de espiritualidade e fé, até falar sobre vendas e empreendedorismo. E é uma semana de aquecimento no dia 4 de março, aí sim, o dia inteiro vai ter esse movimento com todos esses palestrantes nacionais e internacionais que vão vir aqui presenciar o Despertar. Inclusive, para quem quiser acompanhar, dentro do Instagram, @odespertar.evento, você consegue ver ali todas as informações. Mas voltando à tua pergunta sobre o brasileiro, planejamento realmente, para que eu vou me planejar? A gente sempre brinca que o brasileiro é que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos ver para onde a gente vai. Quando a gente fala de planejamento, eu acho que nós precisamos achar um ponto de equilíbrio na jornada. Por quê? Nós vivemos sem planejamento, é como se viver uma vida sem direção. Então, como que você vai ganhar mais dinheiro se isso não é um objetivo que você tem? Como que você vai ter mais qualidade de vida se não é um objetivo que você tem? Então, a gente tem que ter planejamento, sim, porque todo planejamento revela uma direção. Ponto final. Planejamento, ele revela uma direção daquilo que você quer atingir. Só que, por outro lado, tem muitas pessoas que pegam o papel, planeja. Não, mas agora não é o momento perfeito por causa da pandemia. Mas agora não dá porque tem esse outro empecilho. Mas agora não dá porque a economia está mal. Mas agora não dá porque o cenário político está conturbado. E a pessoa vive a vida inteira se planejando e usa do planejamento como uma máscara. Então, às vezes a pessoa está com medo, mal emocionalmente, ela está com falta de coragem para iniciar um projeto e ela usa do planejamento como uma desculpa. Então, é uma linha tênue que a gente precisa achar. O plano, sempre digo isso, o plano ele não serve para finalizar. O plano ele não é para finalizar, o plano ele serve para começar. O plano é uma fagulha inicial que te dá um movimento. Agora depois a prática e a bagagem vai validando a teoria. Então acho que o brasileiro precisa encontrar essa linha tênue entre planejar para que se tenha direção, mas também entender que a prática efetiva, como que eu aprendo a me comunicar? Aqui, me comunicando. Como que eu aprendo a vender? Vendendo, para conseguir de fato aí ter um planejamento efetivo, uma direção clara do que quer atingir. Eu assisti uma outra entrevista tua e tu falava nessa questão de planejamento em que você dizia assim, olha, você pode mudar, só você não pode mudar o porquê do planejamento. É isso. Explica pra gente essa frase. Vamos lá. Por que eu trago essa premissa? Olha só, se eu falar que eu tenho um sonho de em 2023 eu quero levar a minha namorada a viajar e a gente tem o plano de viajar para Nova York, conhecer um país diferente e a gente quer viajar para Nova York. Por que eu quero fazer essa viagem? Quando eu monto meu planejamento, eu escrevo lá, eu quero fazer essa viagem porque para mim e para minha namorada, tempo de qualidade é uma coisa importantíssima. Porque eu quero trabalhar e poder desfrutar desse momento. E para mim viajar é uma ótima oportunidade de conhecer novas culturas. Esse é o porquê. Isso é o que me mantém ativo. É por causa disso, o porquê por causa disso que eu trabalho todos os dias, por causa disso que eu vou acordar cedo para que eu consiga gerar renda suficiente para realizar esse sonho. Só que vamos dizer que lá em dezembro, Deus o livre, uma nova pandemia ataca os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos fechou as porteiras, o Joe Biden diz, ninguém mais entra aqui em 2023. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele recurso e vou destinar, agora eu vou para Roma, vou para Fernando de Noronha, vou para o México. Mas da mesma forma, eu vou pegar minha namorada e a gente vai passar o nosso tempo de qualidade, conhecer uma outra cultura e realizar um sonho da gente. Então, a gente não pode ficar preso ao o quê, porque o quê é muito variado. Então eu tenho o sonho de em 2023 eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa de cosmético.
Poxa, você quer abrir tua empresa por quê? Porque a empresa representa a tua liberdade de tempo, a construção da tua liberdade financeira, porque você gosta de gerir outras pessoas. Só que você começa a trabalhar e você percebe que o comércio de cosméticos não está muito favorável, você não está conseguindo ter uma boa entrada e você decide mudar totalmente e abre uma padaria. Pô, os ramos são diametralmente opostos, ou seja, o que mudou, sim ou não? Claro que sim, mas o porquê você fez aquilo ainda se mantém intacto. Então a dica é essa, que no teu planejamento anual, no teu planejamento semestral, trimestral da tua empresa, da tua vida, permita que o que seja flexível e o porquê não. Porque senão o que acontece? Se eu dizer, não, eu quero viajar para Nova York em 2023, eu quero abrir a empresa de cosmético e por algum motivo isso não acontece, essa pessoa se frustra. Ao se frustrar, essa pessoa se desestimula. E ao desestimular, volta aquele ciclo vicioso de fazer sempre as mesmas coisas que levam aos mesmos resultados. Então, nós precisamos ser maleáveis. A nossa vida não pode ser dura, porque o papel aceita tudo. A vida, infelizmente, não. Então, essa frase é justamente por isso, que o porquê se mantém intacto, mesmo que o que varie. Bom, quando a gente fala em planejamento, o pessoal fala assim, não, mas eu entendo que tem que planejar, o Brasil está lá, o pessoal está vendo agora, não, eu sei que é importante planejar, mas muitas vezes eu não sei por onde começar. Por onde que começa um planejamento? Pelo papel e a caneta mesmo? Pega e bota ali, ou tem que ter, não, eu tenho que ter uma renda X para poder fazer o que eu quero, tenho que ter paciência, eu tenho que ter mais tempo. Quando é que eu começo o planejamento? Boa pergunta. Olha, o planejamento para mim começa pela própria pessoa, pela pessoa se auto-observar, e é um processo íntimo. Porque se eu tenho meta em 2023 de começar a meditar, eu preciso de quanto? Não tenho dinheiro nenhum. Para começar a meditar, eu tenho que abrir aqui uma aula no YouTube, Mindfulness, 10 minutos, fechar os olhos e meditar. Ou seja, o planejamento ele precisa começar pela pessoa. Depois que você tem um planejamento, eu quero fazer isso, você vai analisar o orçamento. Depois que você tem um planejamento montado, você vai analisar a gestão de tempo. Poxa, será que eu tenho o tempo necessário para executar tudo que eu planejei no meu ano? É uma dificuldade que eu enfrento e que eu venho tentando aprender. Então, gestão de tempo, gestão orçamentária, tudo isso são fatos posteriores, mas montar um planejamento é uma análise íntima. Montar um planejamento é uma análise íntima. Uma empresa, por exemplo. Poxa, eu tenho uma empresa e eu quero escalar a minha empresa. Eu sonho em levar a minha empresa para outros lugares do Brasil. Mas será que você quer viver a vida inteira em Erechim ou você quer sair do país? Poxa, essa decisão é uma decisão muito importante na construção da meta da tua empresa. Então, isso que você perguntou, por onde eu começo? Começa por você. Olha, o que é importante no teu planejamento? Poxa, para mim é importante qualidade de tempo, para mim é importante que eu possa viajar, eu quero ter um autoaperfeiçoamento melhor, eu quero fazer tais cursos. Elenca aquilo que é prioridade para você. Depois dessa etapa, aí a gente começa por orçamento. Depois do orçamento, a gente começa por gestão de tempo. E aí as coisas vão evoluindo pouco a pouco. Mas o primeiro passo é entender o que é importante para mim. Tem uma coisa que muita gente, quando vai fazer um planejamento, Matheus, não leva em consideração ou então tem medo, que é a questão da comunicação com o público dela, né? Então, eu tenho uma empresa, eu quero uma loja, eu quero atingir determinado público, mas como é que eu vou fazer para me comunicar com esse público, que hoje em dia está cada vez mais rápido, mais mudando, mas como é que tu vê essa questão da comunicação, a importância da comunicação no planejamento? Olha só, comunicação é essencial, tá? Todos nós, embora talvez alguns não acreditem, todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. Eu sempre brinco quando eu vou fazer as palestras com a minha namorada para mim é uma pessoa linda. Eu digo, poxa, como é que eu arrumei essa mulher aqui comigo? Porque eu aprendi a me vender. Ou seja, nós somos vendedores porque a gente vende a nossa própria imagem. Quando você vai buscar um emprego, você vende a tua própria capacidade de realizar uma atividade. Quando você empreende, você vende um produto, você vende um serviço. Todos nós somos vendedores. A venda é algo inato a todas as pessoas. E a comunicação é junto. Então, uma coisa que a gente aprende ao longo da vida é que nós não temos medo de falar em público. Nós temos medo de falhar em público. E pelo medo do julgamento das outras pessoas, a gente acaba se inibindo porque nós não sabemos como os outros vão reagir e isso causa um estresse. Eu mesmo, poxa, hoje eu tenho 22, adoro o que eu faço, mas toda vez antes de entrar no palco eu ainda tenho frio na barriga, ainda fico nervoso, me preparo e até alguns anos atrás eu tinha pavor de falar em público. Eu lembro que quando eu estava finalizando o segundo grau, no terceiro ano, eu fazia cursinho preparatório para vestibular, porque eu queria uma universidade federal. E aí no cursinho, era meados de agosto, inverno, aqueles dias frios em Erechim, e eu ia para aula, cara, de bermuda e camiseta, de tanto que eu suava. Eu suava porque eu sentava de medo que o professor me chamasse e eu tivesse que falar em público. Isso com 18 anos, e aqui estou aqui 3 anos depois, num podcast falando sobre palestra. Então,
todos nós podemos aprender a nos comunicar, porque nós sabemos isso. Só que às vezes por alguns bloqueios e alguns traumas que a gente passa na vida, nós vamos deixando essa aptidão que a gente tem de lado e ela precisa ser desenvolvida. Como é que tu faz para gerenciar essas emoções, assim, nesse caso? Olha só, cara, gerenciar emoções é algo muito curioso. O Thiago Brunet é um estudioso que fala muito sobre esse assunto, Augusto Cury, maravilhoso. Para mim, a melhor técnica de gestão de emoção é respiração. É respiração e autoanálise. Por quê? Porque o que acontece? A emoção, a gente tem sentimentos, o sentimento do amor, da alegria, da tristeza, da felicidade. E o sentimento, quando a gente canaliza, ele torna-se uma emoção. A emoção da raiva, a emoção do êxtase, ele torna-se uma emoção. E quando a emoção toma conta, a gente perde a razão. Quando a emoção toma conta, a gente perde a razão. E por isso, às vezes, você age com impulso para comprar uma bolsa. Poxa, olha que linda essa bota aqui, tá em promoção, 50% de desconto, tu nem sabe que tu não podia gastar e tu vai lá, faz a compra. Ou, poxa, briguei com meu cônjuge e fiquei bravo lá e xinguei aquela pessoa. Porque a emoção tomou conta. Quando a gente respira, a respiração, ela oxigena o cérebro, ela baixa a frequência cardíaca e você volta para o comando do teu próprio corpo. E aí você consegue racionalizar aquilo que está acontecendo. Tem muitas pessoas que são reacionais. É como uma tábua, bateu, levou, sabe? Reacionais. E a gente tem que aprender por meio da respiração a deixar de ser reacional para ser racional. Conseguir respirar e principalmente olhar para os sentimentos. Eu sou uma pessoa que, como um bom italiano, e o bom italiano às vezes é duro na queda, pouco flexível. Só que, embora a gente seja pessoas fortes de princípio, muitas vezes a gente se torna pessoas intolerantes. E eu comecei a perceber que às vezes eu ficava brabo e discutia com a minha namorada, discutia em casa e estourava porque as ideias iam contra aquilo que eu acreditava. Sabe o que eu montei? Eu criei uma caixinha, peguei uma caixinha de papelão e escrevi lá, Caixa da Raiva. E lá eu coloquei assim, toda vez que eu me sentir com raiva, vou puxar R$5 do bolso, depositar na caixinha e vou escrever do lado por que eu fiquei com raiva. E de fato, já tem uns R$1.500 na caixinha. Brincadeira, mas porque cada vez que eu deposito dinheiro, eu pego um papel, paro lá e penso, poxa, o que foi o gatilho que acionou a raiva? Porque, eu tenho raiva, eu sou uma pessoa raivosa. A raiva é um sentimento secundário. A gente não sente raiva do nada. A raiva, ela decorre de um trauma, de um medo, de uma fraqueza que você tem. E quando alguém pisca, quando cai uma gotinha em cima disso, estoura e vem a raiva. Então, racionalizar sobre os sentimentos, fazer uma autoanálise sobre os seus sentimentos, constante, diária, ousaria dizer, e aprender técnicas para você dominar a tua respiração, até 10, já vai te trazer para o controle de volta. Bom, são coisas que realmente nós, hoje, brasileiros, precisamos muito fazer isso, né? Nesse mundo corrido e agitado. Bom, vamos falar um pouco mais dessa tua participação no evento Despertar, né? Que mensagem que você quer trazer, principalmente, para quem vai participar desse evento? Vamos lá, boa pergunta. Léo, olha só. Como eu falei antes, o que é o despertar? Para mim, despertar é o ato de tomar consciência de algo. Quando você toma consciência, você desperta, porque você aprende alguma coisa nova. Então, qual que é o desafio do despertar? Poxa, eu sempre falo que é a primeira vez que nós vamos ter numa mesma palestra um índio que vem falar sobre xamanismo, budismo, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e uma pessoa que vem falar de vendas. Uma das maiores referências nacionais em vendas, Ricardo Jordão, vai estar aqui em Erechim. E por que isso? Porque o desenvolvimento humano está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento profissional. Gente, aquela história que diz assim, poxa, brigou em casa, chega no trabalho, esquece a briga. Isso não existe. Nós somos humanos. Não tem como você trocar de roupa e dizer, pô, agora está tudo feliz. Ou seja, o teu relacionamento afetivo, a tua autoestima, os teus sentimentos afetam a tua produtividade. E não adianta você ser uma pessoa cheia de si, cheia de propósito, cheia de vida, se você não dominar as ferramentas que te ensinam a monetizar. Então, o propósito do despertar nasceu para isso, para que você desperte para a tua autonomia da própria vida, para que você defina aquilo que é importante para você, para que você viva sobre as suas próprias prerrogativas. O evento Despertar surgiu com 3 premissas: revelar a identidade, conhecer afinal de contas quem sou, clarificar o propósito, o que é importante, o que eu quero construir na minha vida e dominar as ferramentas. Aprender sobre geração de renda, sobre hábitos, sobre procrastinação, sobre grana, sobre vendas, para poder aí sim prosperar materialmente depois que a pessoa prosperou. Mas é aquela velha máxima, atrás de todo CNPJ forte tem um CPF mais forte ainda.
Então acho que a construção é essa, tornar um CPF muito forte para que seja um CNPJ mais próspero ainda. Essa é a mensagem, esse é o desafio que nós vamos ter daí dia 4/3 dentro do Despertar. Pois é, uma das questões que a gente sempre fala, por exemplo, em vendas, né, é essa questão do atendimento. Quem o vendedor lá na ponta, ele está passando pela cabeça dele muitas vezes, eu tenho que bater a meta, eu tenho que para mim ganhar uma comissão, para mim ganhar o meu salário, e fica toda essa questão da ansiedade e da gestão. Mas não se pensa muito que a questão é também um trabalho em equipe, né? O gestor da loja busca... Esse curso é mais, por exemplo, para a equipe ou para a pessoa? Esse curso ou essa palestra, esse encontro, né? É mais voltado para a equipe, por exemplo, estou lá mexendo, eu quero levar a minha equipe inteira, ou ele é voltado para pessoas? Como é que vocês pensaram esse programa? Olha só, essa imersão é voltada para todas as pessoas que ainda não desistiram da própria vida, eu ousaria dizer. Sim, tem muitos empresários dentro do nosso evento, patrocinadores como a Carvalho, o Mores, vários parceiros que vão estar junto dentro do nosso evento, como também pessoas privadas. Por que eu digo isso? Porque acho que uma das maiores características do ser humano é a capacidade de sonhar. Sonhar é quando você liberta o teu imaginário para dizer, poxa, eu posso dar a vida a cor, o tom que eu bem entender. Só que nesses tempos de pandemia, com tantos problemas que a gente vem passando em escala mundial, muitas pessoas perderam a capacidade de sonhar. Muitas pessoas vivem estagnadas acreditando que, poxa, minha vida realmente é essa, é trabalhar tantas horas por semana, é ganhar tanto e é viver com isso. E o evento é para quebrar isso, é para entender, não, tudo que você precisa está em ti agora. E é uma decisão que muda tudo. É uma decisão que muda e é uma decisão que começa um processo de revigorar. Então sim, para os empresários, a gente está convidando principalmente os donos de empresa, os líderes, os gerentes, afinal de contas, são eles os responsáveis por passar essa mensagem para todos os liderados e os subordinados. Então sim, estão convidados para estar no evento, mas esse evento não vai inibir ninguém. Todas as pessoas que ainda não desistiram da própria vida estão convidadas para o Despertar. Agora, quem diz assim, bom, para mim isso aqui não importa, minha vida é assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, fica em casa no sábado, toma tua cervejinha, vê o jogo, não vem para o Despertar, porque o Despertar vai ser realmente um dia de impacto. Eu vejo, realmente o senhor sabe isso, mas o pessoal vai estar dizendo em casa, Matheus, eu sei que está falando a verdade, mas falta coragem. Talvez a coragem esteja nesse encontro aí, né? É isso. Falta coragem de dizer, vou largar tudo e comprar uma Kombi e viajar pelo mundo. Isso. Não. Bom, vamos seguir. Seguinte, a gente quer lembrar quem está assistindo a gente que está aparecendo na nossa legenda aí agora o arroba do Despertar e também do Matheus. Então você pode seguir lá nas redes sociais eles para acompanhar mais esse trabalho e que tem muita coisa legal. Inclusive eu quero falar um pouco também sobre essa questão do financeiro, Matheus. O brasileiro se preocupa muito com a gestão financeira, mas ele é apaixonado pelo cartão de crédito. Aí não dá muito certo, né? Não sobra o dinheiro de um lado e sai do outro, né? Você, como um planejador também nessa questão financeira, qual é a dica que você dá? Não tenha cartão de crédito? Olha só, eu ousaria dizer, cara, que o cartão de crédito é o teu melhor amigo e o teu pior inimigo. Cartão de crédito é uma ótima ferramenta, principalmente, se tu abrir minha carteira ali, tu vai ver que só tem cartão, principalmente agora nessa época em que os cartões têm programa de cashback, programas de benefício, programa de recompensa, o cartão de crédito ele é uma ótima ferramenta. O problema é que as pessoas não sabem usar, porque o que o cartão faz? O cartão nada mais faz do que ele libera fluxo de dinheiro. Então, se eu tenho R$1.000 guardado aqui, eu quero comprar esse microfone aqui que custa R$1.000, em vez de eu desembolsar esses R$1.000 que eu tenho aqui, eu posso parcelar esse microfone em 10 vezes de R$100, sem nenhum acréscimo, e esses 1.000 eu vou aplicar durante esses 10 meses para que ele vá gerando receita. E aí eu vou pagando a parcela de R$100 por mês. No final das contas, o meu capital, que era de 1.000, se eu tivesse pago à vista, já se tornou 1.100, 1.200, 1.300. Então, quando que eu uso, quando que eu não uso o cartão de crédito? Qual que é o maior problema das pessoas no cartão? O problema das pessoas no cartão é a coisa chamada limite. Porque a pessoa ganha R$2.000, R$2.500 por mês e tem um limite de R$5.000. A pessoa ganha R$3.000 por mês e tem 3 cartões, tem R$4.000 de limite cada um. E elas gastam acima daquilo que elas podem. Aí sim. Aí quando você dá um passo maior do que a perna, você não vai ter saldo para pagar. E principalmente, gente, cuidem com a parcela. Cuide com a parcela. Pagamento à vista é bom? Sim, quando te dá 5, 10% de desconto é bom. Agora, o que eu tenho que fazer com a parcela? Uma dica para vocês. Se vocês ganham, vamos dizer, ganham R$3.000 por mês, R$2.000 por mês, escolham e elenquem um valor, e esse valor assim é quanto eu posso me endividar no futuro.
Então, bom, eu quero até R$500 eu posso me endividar no futuro. Então, o que isso significa? Que, poxa, eu fui na Pitol e comprei 2 calçados e parcelei lá em 5 vezes. Agora eu tenho 5 parcelas de R$100. Quanto você ainda pode se endividar no futuro? 400. E aí você faz mais uma compra, só que agora você já percebeu que até maio eu tenho obrigações de R$500. Posso fazer compra parcelada? Não posso, porque senão eu vou gerar dívida acima da minha capacidade de pagar. Então o cartão é um ótimo amigo, só que se mal utilizado torna-se um grande inimigo, porque os juros dos cartões sempre correm numa velocidade infinitamente maior do que a sua capacidade de gerar lucro. E aí é que vem os grandes endividamentos. Bom, aos poucos nós estamos ganhando uma nova geração que está parando de investir na poupança, né? Tá vendo que a poupança não é um bom investimento. Existe um bom investimento para quem quer começar a investir agora, um jovem que nem você fala, olha, eu quero começar a investir, Matheus, e eu quero chegar ao meu R$1.000.000 guardado. Existe essa possibilidade? Qual é o melhor investimento hoje em dia? Certo, vamos lá. Primeiro, não existe essa coisa de melhor investimento. Melhor investimento para você. Sempre busca analisar e entender quem é você, qual o teu perfil de aplicação para que você consiga compor uma carteira que faça sentido para ti. Por que a gente diz agora nessa nova era que a poupança não é investimento, que a poupança não é bom? Porque existe uma coisa chamada inflação. O que é a inflação? De um modo muito simples. É a atualização do dinheiro no tempo. Então vamos dizer que para fabricar esse copo aqui, eles precisam do plástico, eles precisam da mão de obra. E para fabricar esse copo, em 2010 custava 25 centavos. Só que em 2011 subiu um pouquinho o preço do plástico. Em 2012 a mão de obra ficou mais cara. Em 2013 a carga tributária aumentou. Ou seja, a gente chega em 2023 e esse copo, o mesmo produto que custava 25 centavos para ser produzido, hoje custa R$1. Hoje custa R$1. Ou seja, o copo mudou? Não. O copo é o mesmo. O produto é o mesmo. Só que se eu ainda continuar ganhando 25 centavos, eu consigo adquirir o mesmo produto? Não, porque o dinheiro atualizou no tempo. Então, todos os anos a gente tem uma atualização. Então, eu acho muito engraçado que a gente diz assim, poxa, eu aumentei o meu salário, porque veio o reajuste do salário mínimo. Você não aumentou o teu salário. Você não está ganhando mais. Você atualizou o teu poder de compra. Porque se você continuasse com o dinheiro que você tinha no passado, você não compraria as mesmas coisas que você comprou. Então, sempre você tem que entender, o teu reajuste ele tem que ser pelo menos igual à inflação. E via de regra, pelo menos nesses últimos anos, o percentual de juro, o rendimento que a poupança paga às pessoas que investem é inferior à inflação. Então, por que a gente diz que a poupança se tornou um investimento não tão interessante? Porque você deixar o dinheiro lá, poxa, eu tenho R$100.000 na poupança. Pela inflação, esse dinheiro deveria valer R$105.000 e pela poupança ele rende 103. Ou seja, você, abre aspas, perdeu R$2.000 porque o teu dinheiro não atualizou. Então, como que eu busco o meu melhor investimento? Analiso o teu perfil. Poxa, você já tem um pé de meia guardado para qualquer emergência? Tenho, é um tipo de investimento. Não tenho, vai buscar primeiro o teu pé de meia, que é 6 meses pelo menos a tua renda, do teu gasto mensal alocado. E depois a gente busca entender porque todo investimento, toda aplicação tem 3 pilares: rentabilidade, risco, liquidez. Rentabilidade, quanto você almeja ganhar. Risco, quanto você aceita que o teu dinheiro flutue para cima e para baixo. E liquidez é a velocidade que você consegue ter acesso ao dinheiro. Olhando esses 3 pilares e o teu perfil, você consegue achar o melhor investimento. Matheus, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui no AU e eu quero agradecer a tua disponibilidade na tua agenda, que é sempre corrida, para vir aqui falar para o nosso público sobre esses assuntos importantes. A gente falou aqui muito sobre tempo, gestão, agora a questão financeira, que é importante, muito importante para o dia a dia. Eu quero te desejar sucesso nessa tua caminhada, sucesso aí no evento que é o Despertar, que acontece aqui em Erechim, e volte outras vezes aqui no AU para falar desses assuntos que são muito importantes para a nossa comunidade. Obrigado mesmo pela parceria, viu? Muito obrigado e acabo deixando uma mensagem que é o que eu sempre coloco nas copies da postagem. A frase é Carpe Diem. E Carpe Diem é uma expressão latina que diz assim: desfrutem do dia de hoje como se fosse o último. Mário Sérgio Cortella sempre fala que todas as noites ele se prepara para morrer. E a primeira vez que eu escutei isso me chamou muita atenção, mas depois eu fui entender. Porque ele diz que todas as noites ele faz uma autoanálise para perceber: poxa, se eu morresse agora, minha vida valeria a pena, porque o que eu fiz no dia de hoje era exatamente o que eu queria fazer. Desejo uma boa jornada para todos vocês. Obrigado pela oportunidade e sem dúvidas voltarei. Todo mundo que quiser acompanhar, então tem aí os perfis na rede social. E o Despertar, fica aí o convite, dia 4/3, segue ali no @, acompanha todas as informações.
Se eu fosse você agora lá no Instagram, seguia Matteo Ortigar, você vai ouvir falar muito desse cara ainda que está despontando aí. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo bate-papo.